de segunda de hoje, Rodrigo Fagundes. Salve galera do YouTube, eu sou Paulo Lima. Eu sou o Emerson. E eu sou Edmilson. E esse é o nosso vinho de segunda. Mas a bebida é de primeira. E hoje estamos recebendo aqui Nosso amigo Rodrigo Fagundes, do Espaço Vila Rica. O famoso Espaço Vila Rica, hein? Que a Mas gente o sempre Rodrigo fala. é bem mais do que isso, viu? Ele é advogado. Seja bem-vindo, livro Rodrigo. publicado. Eu divulgo o livro dele nas minhas aulas. Olha aí. Tá precisando atualizar aqui, A né? qual está precisando atualizar. A gente finge que não responde, que não vê o e-mail do editor. Puta, o Luiz Augusto enche o saco, né? Só um pouquinho, uns 15 e-mails esse ano, assim. Falei, tá bom. E hoje, gente, a gente... E nós temos o mesmo editor. Olha só. Legal. E hoje, gente, a gente vai ter um programa um pouco diferente. Nós estamos aqui na loja, nós sempre falamos aqui do Espaço Vila Rica, que fica aqui no centro de Londrina, mas hoje nós não só vamos falar, como nós vamos conhecer esse espaço, e hoje o nosso vinho nós vamos tomar lá no seu espaço. Uau! Opa! Maravilha! Olha que legal. Legal. Mas e aí, Rodrigo, conta um pouco pra gente como que começou essa história de recuperar o Vila Rica. Vamos lá, a gente começou na proposta de regularizar o imóvel. A gente chama de diferença de mais ou menos uns 3 metros quadrados entre escritura e prefeitura. Vixe! Que resultaram quase 3 anos de burocracia para resolver. Caramba, tinha essa diferença, cara. Tinha, ninguém achava, e também porque ninguém sabe. Até para ter uma noção, o prédio está situado no meio da galeria, entre 2, 3 prédios, então nem no Google Maps você acha o prédio. Meu Deus! Caraca! A sala de projeção nossa é embaixo do apartamento da síndica do prédio do lado. Do lado! Caramba, que louco! Dá uma... Você respira fundo, liga a ventoinha do projetor muito forte, você já começa a reclamação. Aí beleza. Começamos a justificativa, regularizamos o imóvel. O imóvel ia ser voltado para o mercado, ia ser vendido, começamos a conversar com o pessoal. Surgiu várias propostas, nenhuma deu certo, uma foi muito fora, que daí na última conversa a gente, a proposta era mais ou menos o seguinte: você reforma o espaço e aluga ele por R$5.000 por mês. Eu falei, então nessa proposta eu mesmo faço. Aí o pessoal falou, então faz. E assim nós começamos a reforma do Vila Rica. Caramba, foi assim então. Na verdade, sim, a gente tem uma demanda de reformar o espaço. Estava muito destruído, foi 20 anos fechado, a gente teve apresentações, não tinha mais ar-condicionado, não tinha mais nada que atendia normas. Tinha Porque tudo mudou de 20 anos pra cá, né? Praticamente começando do zero, né, Rodrigo? Nós trocamos tudo, ficou só as paredes e Talvez seja pior do que começar do zero, que você tem que refazer algo que tá ali, né? Porque começar do zero é mais barato. Nosso cronograma de obra é o seguinte: vamos quebrar essa parte, vamos ver como que tá a fundação e a gente vê o que pode fazer. Então era pior porque você não tem nenhuma base de nada. Quando você faz estrutura, você fala, vou começar do zero, eu faço o que eu quero. Aqui não. Claro. Era tipo aqueles programas do Discovery, né? É mais ou menos isso. Aliás, né, Rodrigo? Vamos ver o que tem aqui, né? Para quem não viu ali quando estava abandonado, né? Eu estive lá, vi bem como é que estava. A parte que era do Vila Rica e do Cine Londrina, quando foi feita a divisão para surgir as duas salas, a divisão foi uma gambiarra, não foi? Foi, como que é o nome da pedra? Ceporex, que o pessoal chama. Que é o pessoal que usa aquela pedra que usa para limpar, para descascar o pé, não sei, fazer uma coisa no pé. Pedra pome, Isso. que é toda furadinha, Essa mesmo. né? Eu não quero falar nada, isso ainda existe lá. Bom, é a história, essa é a parte histórica. Ficou, vai. É a parte histórica e a vantagem é que aquilo é leve e tem uma relação até acústica. A gente reforçou a questão do grave até uns 2, 3 metros de altura, então concretamos mesmo para não passar a vibração do som. Mas tem ainda para cima porque é leve. Como a gente tá, para quem não sabe, tem 2 pavimentos de garagem embaixo do Vila Rica. Então assim, a gente não tá no chão, não estamos nós estamos embaixo do prédio e para baixo tem garagem. Então essa construção bem no meio do negócio. Você já tem que começar o isolamento desde baixo, né? Desde baixo. E não pode fazer fundação, então não posso mudar. Então assim, é calcular o que podia ser feito e fazer em cima disso. Então é vantagem nesse ponto por causa do peso, é muito leve aqui lá. Mas até foi engraçado isso na obra, porque depois os pedreiros, não, eu vou levar pra minha esposa, eu não sei o que ela começou a tirar esse troço. Minha esposa tem um salão? E vai sendo aproveitado. O que mais? De aproveitamento, só pra ter uma ideia, a gente era com forro 100% de madeira. Nossa! Isso aqui era a alegria assim, do pessoal dos bombeiros, né? Segurança. Imagina! Uma Boate Kiss é fichinha. potencial. É fichinha. Aqui era fogueira de São João só aberto. Caraca!
E nem tem um monte de apartamento pra cima. Não, só tem 2 predinhos. Fogueira de São João indoor, né? O que mais? Parede. A parede das paredes são duplas e dentro aqueles blocos com pó de serra dentro, que era um material da época. A forma de isolamento acústico. Nossa, mais potencial. Que legal. Então você já tinha para iniciar a chama para pegar fogo no resto do quarteirão inteiro, né? Sim, rapaz. O que mais? Telhado estava condenado. O gesso só estava bom, mas é aquele gesso escolar antigo, aquele gesso de placa quadrada. Quem já viu? Vocês já viram aquelas placas quadradas de gesso antigo? Hoje nada era igual, nada. Era um material que o pessoal chamava de estuque. Isso ou não? O estuque era um outro. O estuque era para preencher espaço, o estuque. O gesso era aquele gesso antigo que o pessoal usava. A parte da construção antiga era placona de gesso. Uma placona pesada, desajeitada. Gente, vocês não conheceram, eu conheci. O sistema de ar-condicionado que era do cinema era um transformer perfeito. Para complementar nossa fogueira indoor, tinha 4 motores a diesel embaixo do palco, que era para o sistema de resfriamento e para circulação de água do ar-condicionado, embaixo da plateia. Então, assim, pra ter certeza que você faz 360 na bomba que viveu esse negócio e nunca deu problema. E nunca deu problema. Cara, então, assim, mais sorte, né? Porque juízo. Mais sorte. Exatamente. Definitivamente. Gente, eu vou contar para vocês que nesse cinema aqui teve sessão de ter vendido todos os lugares sentados, as pessoas sentadas nos corredores. Eu já sentei no corredor aqui. Não só o central, como os laterais e gente de pé no fundo. Então você imagina isso pegando fogo. Cara do céu. Não, mas Edmilson, das sessões, eu não sei se chegou até o final, mas eu gostava, por exemplo, de sentar de escada, porque não tinha nenhum cidadão, principalmente que era mais novo, você não tinha cabeça na tua frente. Mas era costume da época. Hoje você não fala mais, você tem capacidade e tal, mas era meio que normal isso, de falar acima da capacidade, tudo que era pro lugar que você ia não tinha muito limite, controle. Né? Não, até porque quando você vendia os ingressos não tinha numeração, né? De não, era o botãozinho na mão. E as pessoas então sentavam, não tinha lugar pré-estabelecido. Você tinha que chegar cedo para pegar o bom lugar, né? Hoje não, né? Hoje o cara compra, tem o lugar certinho para ele, né? Isso até a origem das filas aqui, né? A galera chegava antes para fazer a fila na galeria, dobrava a Piauí até lá embaixo por causa disso. Então aliás, teve um filme, né, que foi o Mad Max, Na Cúpula do Trovão, Sessão da Meia-Noite, que dava 2 filas no quarteirão para comprar ingresso. Aqui foi disputado no tapa os ingressos naquela época lá. É lógico, teve também aqui o lançamento do filme Guerra nas Estrelas, que aliás vocês fizeram um revival, né? Sim. Na inauguração de vocês trouxeram, né? Inclusive com cosplay, né? Nesse ano a gente trouxe o encontro de fãs do Star Wars com o apoio do Conselho Jedi, do Paraná, da organização, dublador oficial, galera de São Paulo, de Rio veio pra cá para prestigiar. Foi muito legal o evento, foi o evento o dia todo, que provavelmente se repita no ano que vem e talvez tenha alguma coisa para esse ano, pro segundo semestre ainda. Não pro Star Wars, mas na mesma pegada geek ali. Que legal. Mas o Star Wars foi engraçado que quando foi exibido em Londrina foi a única cidade no Brasil, não capital, que exibiu o filme no lançamento mundial. Foi na época dos rolos ainda. Mas você sabe por que isso não, Rodrigo? Não. Londrina estava incluída no circuito mundial de lançamentos de filmes, desde que os estúdios de Hollywood tiveram contato com Londrina nos anos 50 e construíram aqui um cinema que foi o Ouro Verde. Então, desde aquela época, dos 300 cinemas no mundo que estavam no lançamento mundial de qualquer filme, Londrina estava incluída. E tinha capital do Brasil que não estava incluída. Exatamente. A Londrina, né? Vamos lá. Vamos lá, trazer uma coisa muito recente que não tem nada a ver com isso, mas mostrar essa história. O Uber chegou em Londrina e várias capitais do Brasil não tinham Uber. É verdade. É verdade. Tipo, só para comparar, né? Se a gente for pegar essas curiosidades, Londrina teve o primeiro sistema de telefonia no interior do Brasil. Nós tivemos a primeira... Era para ser o primeiro telefone celular, não foi, mas foi o primeiro digital, celular digital. Foi a primeira televisão no interior também. Canal de televisão. Foi aqui. Então nós tivemos aqui muitas coisas. Londrina sempre teve numa vanguarda, de certa forma, né? Os polos de EAD. Sim, os polos de EAD nasceram aqui, é verdade. Aliás, até falando sobre polo de EAD, aqui no espaço nós tivemos até um cursinho, né? Sim, que antecedeu. E o cursinho foi num lugar precário, não foi, Rodrigo? Você foi.
Eu não lembro exatamente como era a estrutura dentro, mas parece que eles montaram um sistema de ar-condicionado móvel. Então você imagina a gambiarra que mais ou menos deve ter sido. O pessoal falou que ajudava, porque ninguém ficava dentro da sala, fechado, não tem janela, né? Por 2, 3 horas, 4 horas ali dentro. Mas o pessoal falou que montou um sistema portátil, alguma coisa desse sentido. Rodava ali dentro, funcionava, mas até isso, porque não tinha mais, nem podia rodar mais. Né? Só para a gente ter uma ideia, Rodrigo, da parte de restauração do espaço, né? Vocês se basearam em fotografias? Como é que vocês fizeram? Tinha alguma planta para reviver isso aí? Tinha tudo um pouco. A gente começou fazendo um mapeamento de como a gente pegou o imóvel. Então a gente pegou e fez esses registros fotográficos. Depois a gente pegou, achamos até a planta original de 68, mais ou menos, que o pessoal data como data original, porque não dá para confirmar muito fiel as informações. E trazendo informações. Do jornal a gente conseguiu bastante coisa, até a própria Folha de Londrina forneceu parte do acervo, biblioteca, o arquivo da UEL forneceu material para nós, a gente conseguiu reunir bastante coisa, que não era muito para a época, hoje é muito fácil fazer foto, na época era mais registro de jornal e eventualmente uma matéria. Mas trazendo inspirado naquilo. E depois a adequação foi transformar isso numa coisa viável. Primeiro, do ponto de vista de bombeiros, então, a gente tem uma briga, depois do Botkiss todo mundo sabe que virou um marco para questão de ambientes públicos, ambientes com muita gente, então você mudou toda a regra, você tem uma sequência de adequações, e a gente está falando de um prédio de 68, com uma construção que nem acessibilidade não existia no prédio antes. E o segundo ponto é trabalhar isso de uma forma que seja viável. Nós estamos no centro de Londrina, o centro de 90, que mudou as 2 salas, que 2001 que fechou o cinema, era uma realidade. Você vinha para o centro para uma finalidade, você tinha um movimento aqui orgânico, o pessoal passava na rua, fazia compra, calçadão, centro, o próprio Bosque já teve a história de zoológico, terminal central. Terminal central de ônibus, eu me lembro que eu estudava. Coisa que você pega nos anos 2000, começa a se diminuir isso. Agora 10 anos, 20 anos depois, a gente não tem mais. Tem galera, eu trago alunos, sessão escola que, por exemplo, alguns colégios não conhecem o centro, nunca veio pro centro. É verdade. Mas passa na frente da catedral porque marca o histórico da cidade. Mas o resto é normal de você ver criança, galera de 10 anos, 15 anos. É aquela nostalgia que a gente tinha, né? De vir no sábado pro calçadão, né? Não, e vir pro centro para resolver qualquer coisa. Que tinha aquela mania, né, de falar, eu vou pro centro. Banco, pra quem for, eu digo assim, pra quem morava. Comércio era no centro. Você não tinha como comprar uma camiseta no bairro. Era tudo no centro. Um par de meia que você quisesse, era no centro. Vinha pro centro, sábado de manhã, todo mundo vinha comprar as coisas. Aquele calçadão bombando, aquele furdunço nesse calçadão, né? Daí você aproveitava e vinha pro entretenimento, tipo, fliperama do lado, conhecer. Então você tinha todo esse ciclo. Depois, e o segundo ponto foi esse, a gente conseguia adequar isso. Então, por exemplo, a gente tinha 2 salas de cinema. Após iniciar nossa, falou, vai ter viabilidade para 2 salas? Então, assim, a princípio não. O que o pessoal gosta? Pô, londrinense a gente não tem, eu brinco que não tem praia, né? Então o que você vai fazer? Você vai comer, vai beber, vai procurar um evento diferente. E a segunda sala, que era a sala Londrina, virou um espaço de eventos nessa proposta. Pô, a gente é uma sala de cinema, então você pode comer e beber dentro da sala. Por que não ter um espaço para você ter um jantar, para ter uma palestra, para sair um pouquinho só da sala de cinema? E a terceira parte foi a parte do coworking, que é o quê? A gente adequar isso para o centro urbano, ou centro urbano médio, vamos dizer assim. O que é o centro urbano médio? Área comercial. Então você vem para cá, você passa normalmente trabalhando, à noite o pessoal tende a sair do centro. Então a gente adequa isso para ter um funcionamento durante o dia, não só à noite, por exemplo. E feito isso, a gente começa daí a série de reforma, estrutura para trabalhar em cima disso. Eu tenho bombeiro, olha, então eu vou adequar a capacidade. Quantas pessoas eu tenho vazão do prédio para eu conseguir jogar isso dentro de uma sala de teatro? Ah, então beleza. O número é esse. Então, a gente monta uma sala com isso e vai adequando o tamanho de palco, vai terminando, adequando todo o entorno dele. Outra sala, a mesma coisa. O que mais? O que a gente consegue fazer de acessibilidade? O que eu posso entrar de carga? Por exemplo, a gente está dentro de uma galeria. Adianta eu fazer um palco muito grande para trazer uma peça, um fantasma da ópera que entrega 15 caminhões de equipamento, que você tem uma galeria que você não entra isso. Você tem um vão livre de 6 metros, 5 metros ali com carinho para entrar na peça. Então peças maior que isso não entra. Um piano de cauda aqui já dá trabalho para chegar, né? Já, não. O piano de cauda o pessoal cobra mais caro aqui. Até por causa da escada. Sim. O primeiro piano que veio, deu sorte que o elevador estava sem porta. Então tinha só o fosso. A galera subiu ele sem porta mesmo, passou na Foi risca. fácil ali. Passou. Agora colocou porta, acabou a briga. Começou a briga. Caramba.
E uma coisa interessante, Rodrigo, é que naquele espaço ali onde era a bomboniere do cinema, vocês acabaram fazendo ali uma área de alimentação, né? Sim. Como é que está essa ideia da área de alimentação? Conta um pouquinho para nós. A gente montou uma cozinha industrial tanto para atender eventos, a parte da bomboniere, e tinha a ideia da cafeteria, já pensando que a gente Logo no início eu fui almoçar aqui. Exatamente. Qual que era a ideia inicial nossa? Atender para eventos, atender uma cafeteria durante o dia, por conta de ter um espaço de coworking, e eventualmente você vê à noite, você tem, entre aspas, uma concorrência com o shopping, por exemplo. Então, o que você faz? Você vai sair para assistir um filme com a esposa, com o companheiro, sei lá. Você vai no shopping, entra lá, vai jantar um negócio, pega um cineminha, depois quer sair para um barzinho, quer fazer alguma coisa à noite, beleza. Mais ou menos essa proposta. Então você vem, você consegue comer alguma coisa, caso você não jantou, ou você está vindo do trabalho, assistir um filme 6 horas da tarde, quem trabalha no centro não volta para Gleba, ou para vir no centro. Já vem direto. Exatamente. O que aconteceu? A gente ia inaugurar na semana que foi decretado o lockdown. Então a gente veio num processo de 3 anos de reforma mais ou menos, se não me engano foi uma terça-feira foi decretado que na segunda seria dado o lockdown. Era terça-feira nossa inauguração do café e um mês depois inauguraria o cinema. Enfim, o que você faz? Equipe treinada, a galera tem umas 2 semanas de treinamento, preparação de material, tudo. Falou, bom, agora a gente começa a adaptar. Vamos fazer a cafeteria virar delivery, vamos pegar, no primeiro momento era só o delivery, vamos fazer cozinha, porque depois você começa algumas atividades no centro, por exemplo, aqui não tinha, mas não um restaurante aberto, então você não conseguia, quem era atividade de risco aqui no centro não tinha onde comer. O próprio jornal, se não me engano, acho que estava funcionando em partes, escritório de advocacia funcionou uma parte de pandemia, secretaria de saúde, o pessoal não tinha onde comer no centro mais. E não dá para viver só de iFood, né? Só pedindo comida todo dia ali. E a gente começou fazendo isso aí, até de parcerias nossas. Pegamos o professor do Senac que estava parado por causa das aulas presenciais, montamos uma cozinha especial japonesa, fomos montando as temáticas em cima disso, meio que adequando o que a gente tinha com o que dava para ser feito no momento de pandemia. E tinha até o aproveitamento nesse sentido, a gente tinha questão de almoço por conta dessa demanda, que não era proposta inicial, era para ser um bistrô para funcionar à noite, daí a gente começa a servir almoço. Você vai Tô me lembrando de uma coisa, cara, que eu sei que não se aplica, mas um dia eu tava lendo uma matéria e falava que quando um restaurante começa a abrir para almoço, é porque está começando a ter problema financeiro. Aí eu passo em frente a uma pizzaria um dia aqui em Londrina, tá lá, servimos café da manhã. Você imagina a situação, se almoço já é ruim, imagina café da manhã. Por sorte ela tá lá até hoje, é uma pra ótima pizzaria ainda, né? Pra pizzaria, não é? Mas a piada pronta foi maravilhosa. E hoje como é que tá? Hoje a gente volta para a ideia original, que é atender cinema e atender eventos pontualmente. A gente para com a operação regular de restaurante, atende só em dia de eventos mesmo, e a parte do escritório ali interno. Certo. Então quem está no cowork está tendo ali acesso então à cafeteria, né? Isso. Não está mais aberto. É uma aberto, operação reduzida. Não está aberto para o público em geral. Né? Isso. Tem alguma ideia de algum dia voltar a funcionar esse café? Aberto? Eu acredito que mais por temporadas de evento. Porque a gente já demanda, porque você tem o pessoal, por exemplo, o próprio vizinho da galeria, você abriu a noite para atender o evento, vou buscar uma pipoca, vou comer um negocinho, tomar um café. Então assim, provavelmente vem temporadas, a gente abriu durante o filo, ficou uns 15 dias, 14 ou 15 dias de filo abertos durante o filo para atender a demanda dos artistas, como vem muita gente para cá, então tem esses pontuais, mas a princípio não. Certo. Gente, já que nós estamos falando disso daqui, vamos lá dar um... Vamos conhecer, né, Vamos conhecer e lá onde é a cafeteria hoje que nós vamos tomar o nosso vinho. O vinho de segunda vai ser na cafeteria, certo? Legal. Principal do Cine Vila Rica. Ficou sensacional. E olha a visão
que você tem de qualquer cadeira. Embaixo que ficavam os geradores que você estava botando presente? Embaixo. Aqui embaixo? Embaixo da plateia, tem um depósito aqui embaixo. Uhum. Mas era uma sala com parede de madeira e 4 motores a diesel. Meu pai, isso pra explodir, cara! Que sorte que não aconteceu nada, né? Sorte. O pessoal que grava programa de culinária grava aqui. É a sala que a gente usa para montar conforme demanda. Por exemplo, sábado tem curso de teatro, o pessoal que é livre. Quero montar só a cadeira, fica aqui. Lá em cima a gente fica com a carteira escolar mesmo. Entendi. Aqui estúdio fotográfico. Estúdio foto e vídeo, live, lançamentos. Montar o teu curso, trazer os seus alunos. Consegue fazer transmissão daqui também? Consegue. Olha, dá pra fazer presencial e online. Som ambiente, projetor nas salas. Espaço para o podcast, olha aí. Como que acontece por trás do podcast, gente? Assim, ó. Produção costuma ser essa confusão aqui atrás. Mas essa parte que ninguém vê, você tá vendo só agora, o que você assiste é o que tá ali, ó. Pra quem nunca viu uma sala de projeção de cinema, é assim que as coisas funcionam, ó. O projetor fica aqui, controlando daqui pra cortina. Ele assiste o filme de uma posição pra lá de privilegiada, né? Vai ver aquilo de perto. Muito legal. Só pra observação, esse barulho é toda vez que ele vai. Ligado, se não fica aqui dentro. Meu Deus. Filme de cinema, como vem? Filme de cinema vem assim. Esse veio, se não me engano, é o Universal. Esse é qual, por exemplo? Asteroid City. Asteroid City. Universal, desculpa falar o nome errado desse controle. Vem o HD, versão industrial. Ele dá ele fala que é um ingest, ele ingere o arquivo e descompacta, na verdade ele não tem compactado. Vem criptografado, versão 4K, tal. Tamanho do arquivo, Emerson? Esse é pequeno. 207 GB. Esse é pequeno. Esse é pequeno. Você deve estar compactado. Porque no final o original é maior. Rapaz! O Oppenheimer tinha 400, 500, 10 horas de filme. Não dá pra comprar o camarote e assistir o espetáculo aqui de cima, ou o filme, ou o que quer que seja. Elevador de carga. Olha como é o elevador funciona. Em cima dele. E aí você tá ligando no elevador.
Esse é o elevador de carga. Então quando tem peça, coisa, o material sobe por aqui. Não, aqui é para dar acesso à acessibilidade nesse andar no depósito. Perfeito. No caso, numa cadeira de rodas não tem porta por conta do limite de acessão e sai no depósito. Depósito. Que era a antiga casa de máquinas. A gente vai agora aqui abrir um vinho. Esse aqui é o espaço do Café Pé Vermelho? Isso, estamos aqui no Café Pé Vermelho. E nós vamos aproveitar esse espaço aqui com essa maravilha de cenário para tomar um vinho agora. E nada melhor do que tomar um vinho italiano, siciliano, um vinho rosso. Gente, o vinho rosso italiano significa que é um vinho jovem. Toda vez que você vê rosso, porque é um vinho jovem. O que é um vinho jovem? Ele foi feito, vinificado, foi para a garrafa já para ser tomado. Não passa por processo de envelhecimento. Tá? E não deve ficar guardado por 20 anos para beber também. Não. Né? Então por isso ele já tem aqui uma rosca, ele não tem rolha, tá certo? E ele é um blend de 3 uvas aqui. A Nero Mascalese. A Nero Mascalese, para quem não sabe, é o Sangiovese na Sicília. Descobriram geneticamente que é a mesma uva. Olha. Tá? Então Nero Mascalese é o Sangiovese. Um Sangiovese de uma região mais quente, então ele vai ter um paladar mais fresco, menos tânico, vai ser uma experiência diferente de um Sangiovese. Além do Sangiovese, ele tem aqui o Nerello Mascalese, ele tem aqui também Merlot e Syrah, que é muito comum na Sicília você plantar o Merlot e o Syrah, que são uvas internacionais, além das uvas típicas de lá, tá ok? Então, para terminar aqui o nosso bate-papo, nós vamos abrir esse vinho, como sempre eu falo, sempre desloquei por baixo, para ser mais fácil. Para soltar. Para soltar em cima. Rodrigo, você, o nosso convidado, sempre é o primeiro a ser servido. Vocês vão ver uma característica interessante nesse vinho, que você já deve ter visto pela cor. A cor dele é leve. É. Aham, não é aquele rosso, né? É o rosso, só é o significado aqui do vinho jovem. Não tem a ver com a cor dele, né? Não. O que faz pensar já que ele também é um vinho leve. Isso. De corpo leve, né? Pela cor. Como eu falei de uma região quente, as regiões quentes têm uma certa característica de deixar os vinhos mais frutados. Certo? Um brinde? Saúde! Olha já o olfato dele, que maravilha, né? Cara, que delícia. É. Não me pergunte o que tem nesse cheiro, mas é muito bom. De paladar também, bem diferente, viu? É. Pressado você? Corpo leve? Não tem. Eu não tenho problema com isso. Não tenho ejaculação precoce. Não, ainda bem, né, Paulo? Vamos direto ao assunto, né? Então, olha só, um vinhozinho extremamente leve, né? Um vinho para você levar para uma ocasião que você está em casa com a família, querendo comer alguma coisa no almoço. O que, por e exemplo, tal. Edmilson? Isso aqui você vai combinar com várias coisas. Pizza, por exemplo, né? Vamos lembrar que tudo que tem aqui, devido ao blend dele com o Merlot e o Syrah, dá ele uma condição de um vinho que está com o corpo leve, mas ele pode chegar até a combinar com com comidas de corpo médio. Então aqui, por exemplo, uma carne. Posso comer uma carne? Posso. Desde que não seja uma carne com muita gordura. Uma pizza, desde que não tenha um tempero muito forte, não tenha muito agressiva, né? Então, também dá. Uma massa com um molho, por exemplo, de tomate, um pouquinho mais ácido, vai cair muito bem, né? A classificação dele no Brasil é meio seco, né? Eu tô vendo aqui meio seco, mas você vê que não tem nada de doce. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Isso, mas por quê? Eu vou explicar. Eu queria dizer o seguinte, sabe aquela pessoa que você conhece e fala, você tá um vinho suave. Ela vai gostar desse vinho mesmo não sendo suave. Porque ele é leve, é gostoso de tomar, é fácil de tomar. Isso, o que eu ia falar é o seguinte, quando eu tenho a classificação da vitivinífera meio seco, não significa que ele é doce. E as pessoas associam no Brasil o suave com o doce. Então o suave aqui é suave no paladar. Então ele é macio, eu chamo de macio, né? Aquele vinho que você toma, tanino está presente, mas não incomodou nenhum momento, né? Que o Syrah tem bastante tanino, né? O Merlot tem um corpo médio, mas também tem tanino. Então a gente está tomando ele e está o quê? Leve, macio do início ao fim. E detalhe, o paladar dele, você sente ele no início, meio e final de boca, e ele permanece na garganta lá, que é o final longo que a gente chama, né?
Então, um vinhozinho fácil de beber, um vinho de preço barato, um vinho de R$70, né? Um vinho italiano de R$70. Caramba! E outra coisa, é facinho de você beber, facinho de você combinar, aquele vinhozinho para você levar para o almoço final de semana e tal. Falar, por ser um vinho vermelho, ser um corpo mais leve, é um vinho para tomar até em dias mais quentes, seria isso? Isso, perfeito o que você falou. Muita gente associa, Rodrigo, tomar vinho ao frio. Com dias frios, né? Com dias frios. E que em dias quentes eu tomo um branco ou um rosé. Sim. Posso também tomar um vinho de corpo leve nos dias quentes. O que eu não posso tomar é um vinho encorpado. Sim. Que aí ele vai tomar um taná no calorão, você vai desmaiar. Aí você pode dar uma refrescada nele também, inclusive, Edmilson? Pode. O interessante do vinho, a refrescada, ele vai ser aqui, como eu trouxe ele, já a 16 graus. Muito mais gelado, ele vai começar a perder os aromas. Então, o vinho tinto gelado perde os aromas. Então, uma temperatura de 15, 16 graus... Eu ia chutar até uns 14 ali no limite. 14 já começa... Mas tudo bem, pode estar 14 graus lá, você trazer ele para tomar, ele vai esquentar vai dar uma esquentadinha. Tal. Mas não pode ser gelado. Se você estivesse suando aqui, ali, eu não ia sentir o paladar dele. Tá? E nem os aromas eu não ia conseguir sentir. Isso é bom saber, né? Porque tem alguns vinhos tintos que o pessoal costuma gelar. Um dado interessante. Vocês viram que eu abri o vinho, já servi atrás, nós já tomamos. Ele tem 13% de álcool, mas nós não sentimos o álcool. É verdade. Por quê? Porque justamente por causa dessa situação dele ser um vinho leve. Um vinho jovem. Então, aqui já está trabalhada essa situação já para ele ser vendido nesse formato que está aqui. Eu, quando tenho um cliente na loja que quer levar um vinho italiano, e ele vai assim, mas eu não quero um vinho italiano pesadão e tal. Eu falei assim, como primeira experiência, leva esse vinho aqui que você vai gostar. Porque fala em vinho italiano, a primeira sensação que a gente tem é que vem aquela pancada, né, de forte, álcool, né, cara? Vinho, e nem sempre é assim. Não, eu tenho que dizer para vocês que a vinicultura mundial ela mudou muito. Então, já se tem esse apelo a se fazer vinhos mais fáceis de ser bebíveis, mais jovens. Os vinhos mais encorpados, que passam por barrica, etc e tal, são vinhos mais para as pessoas que vão comprar, guardar esse vinho para tomar em ocasiões mais específicas. Sim. Na verdade, ninguém compra vinho para o dia a dia, vinhos pesados. É por isso que eu brinco com vocês, já falo isso várias vezes, vou repetir. O cara vai lá e compra uma caixa do Malbecão que passou por barrica de carvalho para tomar no dia a dia. Não é esse, para levar num churrasco. Não é esse vinho. Aliás, até esse vinho aqui dá para levar num churrasco tranquilo. Sim. Né? Asinha de frango nele, uma carninha de porco. Pena que a gente não tem, né, Rodrigo? Então, os caras só ficam falando isso, pô. Dá tempo de chamar lá. Os caras só ficam falando isso aí. Será que o pastor não tem? Tá pensando no pastor. Pastor é muito piada interna, hein, gente? Os quadros sabem quem é. Aí, vamos lá, pastor. Você está no nosso coração. Mas, Rodrigo, agora que a gente fez assim, esse tour aqui, que nós conhecemos o cinema, falamos muito sobre ele, sobre o Espaço Vila Rica, falamos muito rapidamente sobre você e a gente quer escutar um pouquinho mais de você. Sua formação, qual foi, como é que você resolveu entrar nessa? Rodrigo, ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Bom, vamos lá. Eu fiz Direito, entrei no escritório, comecei a trabalhar com 16, 17 anos mais ou menos, entrei no escritório. Depois de 1 ano e meio, 2 anos no escritório, eu falei, vou fazer Direito, né? Não tem muito para onde fugir, não. Já estava no ritmo. O que mais? Me formei na finada Unopar agora, né? Foi enterrada. Na época que era presencial, antes de virar EAD. Quando ainda era do pessoal da Unopar. Quando era do fundador original, que tinha uma preocupação de fazer um curso legal, que tinha professores de renome, que tinha uma certa curadoria. Eu me lembro quando a Unopar foi vendida, que eles demitiram todos os doutores e mestres no primeiro momento. Foi. Para reduzir custo. Na primeira, nós pegamos o ano de transição. Então, assim, o pessoal que eu me formei, a turma, 1 ou 2 turmas para frente, já começou a ter gente que se formou comigo que estava dando aula. Então, assim, não era nem... Não lembro, acho que nem mestrado mesmo tinha. Não sei se tinha entrado, alguma coisa ou não, mas tinha uma galera que já estava... Tipo, tinha de 1 ano de formado, 2 anos, estava dando aula já na graduação. O que mais? Depois fui fazer pós em previdenciário e depois fui parar no mestrado em 2018, mais ou menos, em São Paulo. Fui fazer mestrado em Direito Previdenciário, lá na PUC. PUC, para quem não sabe, talvez uma das maiores, se não a maior escola de previdenciário no Brasil. Mestrado e doutorado no Brasil é a PUC, né?
Eu brinco que para previdenciário, você também que é do meio, tipo, o pessoal que você lia os livros é o pessoal que dá aula lá. Uhum. E eu queria ir para lá porque é uma área específica. Na época eu não lembro, você até me corrige se eu estiver errado, mas eu não lembro de ter outra pós específica em previdenciário. Parece que tinha uma em Santa Catarina. Tinha vinculado ao com Savares e tal, mas eu não lembro se... Mas tinha uma coisa mais de social, não era só previdenciário, é verdade. Eu acho que era isso, e todo mundo puxava ênfase para previdenciário porque era área de todo mundo ali de atuação, mas não era específica. Até por isso da escolha. O que mais? Eu peguei avião com você algumas vezes vindo de São Paulo, que você estava vindo da aula, e eu dando aula em algum lugar, a gente se encontrava no Congonhas ali para vir para cá. E ficamos um pouco nisso aí. No meio do caminho, fiquei 1 ano indo e voltando para São Paulo toda semana, quase surtei, dei entrada com suspeito de infarto no hospital do coração. 3 dias aqui, 3 dias lá, 4 dias em Londrina, lendo 3 livros por semana. Mestrado é foda. Falei, vou fazer uma coisa, vou passar 6 meses lá, fiquei 5 meses lá e fui tirar férias. Depois eu aproveitei o tempo que eu estava escrevendo e fui viajar. Morei 3 meses fora do país, voltei para cá, terminei de escrever, com sequelas ainda do mestrado, comecei a fazer isso aqui. Não tinha acabado, estava no meio da escrita, a gente começou, final de 2018 a gente começou a obra. O que mais? E vem nessa proposta. Então eu fico alternando, o escritório é aqui do lado, no prédio ao lado, então desço no elevador, subo no outro, é a forma que eu consigo conciliar. E boa parte da movimentação aqui é tarde e noite. Então você continua advogando? Continuo advogando. Da família é você que está mais envolvido aqui com o Espaço Vila Rica. E como assim que você, depois de saber toda essa história, né, de como que o espaço, que o Vila Rica representa assim, historicamente para Londrina, né? De repente você fazer parte dessa revitalização de tudo isso aqui, qual que é o sentimento assim disso tudo? Paulo, é engraçado assim, que a gente vai descobrindo no meio do caminho as coisas. Todo mundo conheceu, foi meu primeiro cinema que eu vim assistir filme, foi aqui. Eu acho que eu brinco que todo mundo que é de Londrina veio assistir um filme aqui dentro. Tem mais de 30 anos, né? Sim. Tanto é que eu vim assistir desenho animado de domingo. Só para vocês terem uma ideia. Existia isso, desenho animado de cinema. Se inaugurou em... E não era o Shrek. Não. Eu vou contar para vocês. Mesmo, né? Era Tom e Jerry. Cara, passava no cinema. Porque não tinha televisão passando nada. Só para vocês terem uma ideia, para quem não é dessa época, como o Paulo fala, eu sou mesmo antigo. A televisão entrava no ar às 6 horas da tarde. E tinha 15 minutos de desenho animado. Caramba! Então alternava entre Tom e Jerry, Hanna-Barbera, Pica-Pau, era isso que tinha naquela época. Então quando você queria assistir alguma coisa... Os filhos só ao vivo, né? Era. Diretamente de Bedrock para o mundo. Era o podcast, né? O primeiro podcast da história live, era né? os Flint. É tipo BBB, né? Mais ou menos isso. O Barney sempre estava no paredão. Mas aí a gente tinha como opção para assistir um filme de desenho, que eram vários. Na verdade, o que o desenho era? Era passando partes dos filmes de desenho. Eram vários episódios da sequência. Isso, na sequência. Mas aqui não, aqui era o filme completo. Então passava toda. Então a gente vinha para o cinema. A história inteira. E só era de domingo na sessão das 10. Temporada. Isso. E aí, depois disso, nós tínhamos em Londrina, nessa mesma época, chegamos a ter 5 cinemas funcionando ativamente. E aí, aqui tinham uns filmes melhores, tinha outros lugares que tinham, era chamado de pulgueiros, né? Que passavam só filme de Kung Fu e pornô chanchada. O Vila Rica, aqui, antes de inaugurar o Londrina, né? Eram filmes de Hollywood, lançamentos, como a gente já comentou sobre os lançamentos, então era uma coisa muito mais glamourosa. E, aliás, vou dizer para vocês, a paquera rolava era no cinema. Então a gente vinha no cinema para paquerar. Então você já entrava no cinema não para escolher o lugar onde você ia sentar. Eu vi onde tinha alguém sentado, eu vou que valeria a pena de sentar de quem, exatamente. Então era essa aquela pegada da época. Então eu tenho muitas recordações do Vila Rica, não só dos filmes que eu assisti aqui, como também dessas situações de paquera, etc e tal. Aliás... Deve ter surgido 1000 amizades assim também. Muita também, nas filas a gente fazia amizade, né? Batia o papo ali fora. Como o próprio Rodrigo lembrou, tinha muitas atividades aqui na galeria que eram suportando... O cinema suportava essas atividades. Tinha bomboniere, tinha você lembrou lá do fliperama, tinha 2 lanchonetes, sorveteria. Então tinha muita atividade aqui, né?
Mas eu estava lembrando aqui de um filme que eu assisti aqui, que foi Porcs, uma comédia. Cara, aquilo, eu nunca tinha visto cinema rir junto, igual aquele filme. Quem assistiu Porcs sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, é uma boa ideia você procurar para ver uma comédia sensacional dos anos 80. Talvez hoje não tenha tanta graça, mas para a época até era a comédia muito mudou, engraçada. né? Mas tem umas cenas lá que são antológicas, vale a pena assistir, né? Então essa questão, Rodrigo, realmente o Cine Vila Rica está ligado a isso, né? Não, essa história que você conta de vir para paquerar aqui, assim, é normal a gente entrar, até no meio da obra, você largava a porta aberta um minuto, o pessoal entrava e falava, olha, o primeiro filme que eu assisti foi aqui. Olha, que legal. Minha esposa eu conheci aqui. Minha esposa aqui, o primeiro beijo eu dei aqui. Teve gente que falou que deu o primeiro beijo aqui, a esposa dele estava do lado, não era a esposa. Quase deu briga. A empolgação do momento. Quase deu a Nazaré empurrando o rapaz embaixo. A escada aqui é uma poderosa. Teve um... Antes da gente iniciar, teve um pai de um amigo que tinha acabado de perder a esposa dele, a mãe dele. Isso que a gente reconheceu, que a hora que ele entrou aqui, ele começou a chorar. Depois ele foi contar a história. Falou, o primeiro encontro nosso foi aqui no cinema. Olha, Nossa, então você tem essa parte de Londrina que participou disso, que fez parte da história. Então assim, a gente recebeu algumas propostas, conversamos com muita gente em alguns anos, foram quase 8 anos até começar as obras efetivamente. Mas no sentido de você buscar e tentar direcionar, porque aparece muita coisa, muita proposta para virar igreja, muita proposta para virar quase todo tipo de negócio. Aqui sim, você tem um pouco de remorso, nada contra a igreja, mas assim, poxa, o marco daqui é o cinema, então o espaço de lazer. E até a proposta nossa foi um pouquinho nesse sentido. Por que nós vamos parar aqui? Porque você começa a ver todo mundo o carinho que tem, você fala, putz, não dá para fazer outra coisa aqui. Vamos adaptar. Pô, igrejas gostam por causa da acústica, que já está pronta, né? É só botar um púlpito no palco e pronto, virou igreja. Não, e você imagina, desculpa, eu não tenho nada também contra a igreja nem nada, mas o centro de arrecadação já está pronto. O cara está entrando, já está ali, já sobe, tem esse espaço aqui de convivência, né, que é uma coisa que a igreja também precisa. Sim, né? muita igreja não tem um espaço de convivência. Gente, estou falando de arrecadação, estou brincando, está por causa da bilheteria que eu estou olhando ali. Mas então está um ambiente preparado também para isso. Claro. No entanto, tem um problema, né, Rodrigo? Para a igreja aqui teria um problema inicial, né? A prefeitura não aprovaria devido à falta de espaço para estacionamento, né? Aprova. Aprova? Aprova, por conta dos convênios ao lado. Você não tem estacionamento, aprova, mas você tem. E a própria demanda de estacionamento no centro hoje, quando a gente começou, tinha uma crise muito grande, que a gente não tem estacionamento próprio, tem parceiros aqui do lado, sempre pediu estacionamento do Bosque e tal. Só que assim, brasileiro, londrinense especificamente, não gosta de pagar estacionamento. Eu cansei de ver gente aqui, assim, eu vi uma cena uma vez, o cara deu umas 6 ou 7 voltas na quadra com um carro de uns 2 milhões, assim, e não queria pagar estacionamento, procurando vaga na rua. Daí o cara largou 2 quadras para baixo, embaixo do Bosque, para tomar tomou umas carimbadas de pombo ali. Banho de pombo. E daí você fala, não é nem por questão financeira. O que ele não gastou com estacionamento, ele gastou para lavar. Gastou o dobro para lavar o carro. Higienizar o carro dele. Fora Uber, outras coisas. E agora tem também essa questão de peças de teatro que tem aqui. Como que tem sido essa recepção? O cinema voltando a ser reativado, esse lance de peça, porque a gente já durante o podcast ali a gente vê a movimentação de alguns artistas, teve alguns shows aqui também de MPB e tal, né? Isso aí foi um point novo para esse tipo de coisa também, né? A própria ideia de só cinema no centro não é que não sobrevive, mas fica faltando alguma coisa. Então, assim, pensando que eu particularmente considero que a gente tem uma falta de espetáculos em Londrina, uma opção da gente trazer é isso. A gente não vai competir com muitos espaços em Londrina por conta da estrutura nossa. Nós temos um palco relativamente pequeno, então algumas apresentações de dança não cabe, uma peça teatral muito grande que demanda muitos cenários não cabe. Mas você consegue trazer outros movimentos. Então tivemos acho que há 2 semanas atrás um show, o pessoal do Bulgarins tocando. Tivemos, ano passado a gente teve um especial do rock, foi a inauguração, o lançamento do filme do Elvis, junto com o show do Bonatril tocando, né? Um cover do Elvis. Que mais? Temos ópera aqui dentro. Teve stand-up comedy. Stand-up, Diogo Portugal, Enfermeiro Sincero. Tem mais 2 confirmados para esse ano que eu vou ficar devendo nome. Peças infantis a gente acaba trazendo.
E assim, por a gente ter um controle de programação, a gente consegue negociar. Então assim, olha, a gente tem, por exemplo, nessa semana, nós temos quarta-feira tem cinema, tem Asteroid City, quinta-feira a gente vai entrar, que entra assim na semana na quinta-feira. A gente começa com Retratos Fantasmas, não. Já vou lembrar o nome do filme que agora. Máquina do Desejo. Sexta-feira a gente faz uma pausa porque tem uma ópera, sábado a gente volta com a sessão. A gente consegue flexibilizar. Dá uma mesclada, né, cara? Isso é interessante também, né? Porque não fica maçante, né? Só aquele lance do cinema, Sim, né? Fica concentrado os dias de cinema, então você tem menos datas para assistir cinema, mas a própria demanda da gente funcionou um ano, basicamente. O ano passado até esse ano a gente viu que a demanda é muito pontual. Por exemplo, cinema no centro, a gente tem uma constante para nós que o pessoal não vê muito tarde. Você não vê que a gente tem uma sessão às 10 para sair meia-noite. O pessoal gosta de sessão 6, 7, 7 e meia, por quê? Começa mais cedo, vai embora mais cedo, por ser dia de semana, obviamente. E quem trabalha aqui no centro sai do trabalho e vem direto pro cinema, né? Exatamente. Vem, já sai, passa no mercado, compra uma coisa, toma um shopping, entra na sala, assiste, vai para casa tranquilo. O perfil nosso, do pessoal, é um perfil que tem mais sossegado, que a galera não vai sair daqui, vai pra balada, por exemplo. Não é nem por questão de idade, mas do público mesmo. Sim. O que mais? Mas a gente consegue fazer esse mix e vai E adaptando Londrina algumas tem uma coisas. carência de espaços para artes, né, cara? Não tem tantos palcos, tantos teatros assim, não tem. O Teatro Municipal está em construção faz 400 anos, abandonado, nunca mais terminou. Não sei se vão terminar aquilo um dia. Eu não sei nem Há uma carência. Você consegue recuperar lá, nem sei como O Ouro tá lá. Verde, que era cinema, hoje é só teatro, mas também não vejo muita coisa acontecendo. O Ouro Verde exibe filmes. Ele está exibindo filme de novo? Voltou, abraçou um pouquinho do que era do Contour ali, que tava, se não me engano, era o Cinemateca que estava no Contour, veio para lá. Mas está numa proposta que é uma crítica que eu tinha ao Contour antigamente. Não era, eu gostava de lá, mas assim, era muito de você chegar no dia e ver o que estava acontecendo. Um pouquinho de comunicação, um pouquinho do filme. Entra alguns filmes muito... A gente fala que o alternativo, o cult aqui, e fica deslocado. Então eu brinco assim, a gente traz uma proposta, a gente trouxe um cinema francês, 1960, restaurado. Mas, poxa, a gente tem que trazer um debate para alguém contextualizar. Então você sai de um filme... que às vezes você fica meio perdido, às vezes, né? Meio perdido, você não fica tão solto. Então, vamos direcionar. Por que dessa história? Por que a briga do francês com o americano? A crítica ao cinema americano? Então, trazer um pouco dessa contextualização. Mas o povo mesmo do cinema, ele quer ver blockbuster, né? Não adianta. Ele quer ver o que está no lançamento. Mas tem um outro público. Nem sempre, viu, Carol? Eu tiro, sabe pelo quê, Edmilson? Sim. Por exemplo, eu tenho uma filha lá de 20 para 21 anos e, cara, ela adora filme antigo, cara. Olha aí. Adora cinema antigo. Faroeste. Adora um faroeste, cara. Você acha que uma menina ainda de 20 anos... né? Você fica imaginando, vai se ligar nessas coisas? Não, mas adora essas coisas antigas. Deixa eu fazer um contexto para você. Depende do que você fala. Em números, sim. Se não me engano, a bilheteria no Brasil, agora Barbie acho que não passou, mas está em segundo ou terceiro. Lógico que os blockbusters vão bater em volume de público em geral. Sim. Mas a gente fechou uma média de público da Mostra Godard, que foram 5 filmes, 5 sábados, 3 horas da tarde, com 130 pessoas por sessão. Cara... cada sessão. Fechamos quase 600 pessoas ao todo, ali, 600 e pouquinho, na verdade. Então, assim, você fala é um público ruim? Cara, se você pega uma sala VIP, tem 40 lugares. Londrina, acho que é 40 a 60 lugares. Então, nós colocamos 2, 3 salas em aqui dentro. Uma sala média em Londrina hoje tem 120 a 150 pessoas. Aqui acho que a gente não tem nada próximo do IMAX, que aí realmente demanda uma sala maior. Sim. Mas é a média de uma sala. A gente lotou uma sala de cinema num filme de 1960 restaurado. Então... Não, caraca. Vou competir em público com o cinema comercial? Não. Mas a pegada também não é essa. É o outro público, né? Mirar um público diferente, né? E eu acho que muita gente não entende do cinema e quando você joga uma coisa solta, você fica perdido. Quando você vem para assistir um debate, a gente contextualizado o que está acontecendo, você tem uma proposta que você pode entender. Sim. Aí cabe a você, fala, putz, gostei, não gostei. Você vai sair, pelo menos você vai sair do filme com uma crítica. Vai ser informado, pelo menos. Não, pelo menos você vai falar, gostei ou não gostei, mas eu assisti. Entendi. Você pega, eu brinco muito com o Parasita, que teve agora, acho que ano passado, foi super falado, né? Foi super falado, coreano, chinês. Por aí, é dali daqueles lados. Fugiu. Mas você pega um filme que foi lá, estourou, foi parar no Oscar, todo mundo parou para assistir. Você sai pelo menos com uma opinião num cinema, escola de cinema diferente. Claro. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Vai odiar, né? É uma pegada mais pesada. Eu, por exemplo, tenho uma memória de um filme que eu assisti quando eu era mais jovem,
que chama-se Ícamo Ícaro, que é um filme francês que mostra uma versão francesa do assassinato do Kennedy. Bah. Bem interessante quais são os debates que eles trazem no filme. Olha então só. faz você pensar. Então a diferença dos filmes antigos é que ele fazia você pensar. Os filmes de hoje faz você rir, faz você se divertir, mas não pensar. Essa que eu acho que é a grande diferença. E quem gosta de pensar... Olha, depende. Eu assisti o Se Beber Não Casa e decidi não casar mais. Mas aí é filme instrutivo. Decidiu só beber daí. Inclusive até, Rodrigo, tenho até um depoimento, porque eu estava ali na minha loja aberta e apareceu um pai junto com um filho. O filho tinha 14 anos de idade e o filho sabia mais de Godard do que acho que todo mundo que estava aqui no cinema. De tanto que o cara estava... tudo sobre Godard. Tudo. E ele estava assistindo todos os filmes e trazendo o pai junto, que Porque nunca a escola, sabia quem né? era Isso Godard. aí, na verdade, né? A escola, né? Não sabia nem quem era Godard, o pai, mas o filho trouxe ele. Dá um exemplo mais prático, Tarantino. Todo mundo conhece Tarantino. Só que quando você assiste o filme dele, você sabe que tem alguma coisa diferente. Você pode não saber o quê, mas se você olha, você fala alguma coisa... Mas é um pouquinho disso. O próprio Asteroid City vem nessa pegada. Pra quem não sabe, é do diretor de Hotel Budapeste, se não me falha a memória. Sim. Que foi uma pegada... Alguém assistiu o Hotel Budapeste? Não. Não? Eu não sou muito filme legal. cinéfilo, tá? É uma pegada diferente, né? É mais comercial. Não é uma pegada alternativa, mas é uma pegada diferente no cenografia. Se não me engano, foi. Acho que ganhou o Oscar. Agora eu vou ficar devendo de cabeça informações. Mas traz uma vibe diferente, assim. E outra, você sai um pouquinho do roteiro shopping, centro. Sim! Claro. E para quem mora aqui no centro também, imediações, às vezes é mais complicado, tem que pensar em sair de casa. A logística toda para ir lá para assistir o filme, shopping, né? tem um filme Então tem que lá, esperar alguma coisa para eu fazer lá, para eu ir, para assistir. O cara vem. Eu sou contra shopping, assim, pessoalmente. Eu tenho preguiça de ir no shopping. Não tenho nada contra, mas eu também, moro, cara. Eu moro do lado... Sim, quando minha esposa não vai comprar coisa, eu falo, eu vou pedir pela internet, eu não... Quando eu vou, eu já vou direto onde eu preciso e saio... Esses dias eu achei, rapaz, que os 15 minutos do estacionamento ainda estavam valendo, mas eles me roubaram aquele dia. Eu olhei no relógio, eu falei, porra, vai dar tempo, eu tenho 5 minutos para sair, inválida a minha saída. Eu falei, mas que porra é essa? Falei, Rodrigo, outra coisa, eu vi que vocês tiveram aqui, você inclusive fez, me falou que fez, curso de teatro e cinema. Isso. Como é que foi isso aqui para vocês e para quem fez? A gente tem a escola de cinema aqui dentro, a escola Primeiro Encontro está aqui dentro, faz aulas às quartas à noite, se não me engano são os adultos, sábado é criança, daí sábado o dia todo de manhã é uma turma, depois a outra idade para tarde. E o curso de cinema foi a segunda edição. A gente fez a escola Primeiro Encontro com o Vila Rica e com o Aquinópolis, fez a primeira edição, produziram um curta que está indo para festival. Legal. Fizeram, deu mais ou menos, passou aqui na pré-estreia. A gente terminou a segunda turma agora numa outra proposta, então a gente mudou a grade de propósito para até uma opção de continuidade. E essa segunda parte é uma parte mais técnica, voltada para fotografia, som e direção de arte. Então você traz uma proposta e fizemos um mini curto, como brinca o pessoal, um curta curtíssimo de 3 minutos, até por conta da demanda. Curtíssimo é ótimo. Que oficialmente não curta em quadro. Fez um corte. Fez um corte. um corte do curta. Mas traz um pouquinho dessa experiência. Para quem pegou a época de filmadora, sempre gravou alguma coisa fazendo uma armada em casa. Então a proposta é mais ou menos fazer isso, levar um pouquinho da base do fluxo de cinema. Agora, pro ano que vem, a gente está negociando ver se traz uma proposta regular. Agora já teve, se não me engano, Metropolitana e Londrina sediou uma pós de cinema de um ano e meio de duração. Aí com uma carga horária maior, para você sentar e montar o material, cada um produz um curto de entrega final. Mas Londrina tem muito filme forte, o próprio Quinópolis manda muita coisa. Tem coisa na Amazon, na Netflix, na Amazon Prime, né, Netflix... material para TV Cultura, tem muita coisa que sai de Londrina que muitas vezes nem passa aqui. Nem sabemos que é daqui, né? Material produzido em Cannes, Marte 1 foi, se não me engano, foi para, não lembro se é Cannes ou se é o Globo de Ouro. O estúdio que fez a pós-produção do cinema, do áudio, é aqui de Londrina. Olha aí. Que não, nós trouxemos só o filme que ninguém mais passou, porque você não descobre. Daí você vê o cara de Londrina tá fazendo sucesso lá fora, tá vindo no mundo a nível mundial e não... Falta de valorização local, né? Eu tive Mas é aquela velha história. Como é que foi que Jesus falou? Nenhum profeta é bem aceito só para terra. Santo de casa não faz milagre, é a versão popular dessa frase. Teve um caso de uma vez, eu estava gravando uma música com aquela banda Black Coat que eu tinha. A gente estava gravando uma música na casa do cara, rapaz. Daniel Cimitão, o nome dele.
Pô, o Daniel fez uma trilha sonora para um filme aí, cara, eu não me lembro qual filme que era, e ele ganhou o Kikito. Olha só. Cara daqui de Londrina. Estava na casa dele gravando. Tava na casa dele. Cara, ganhou o Kikito na casa dele. Uau. Não, eu nem tinha ainda, né? Eu fiquei sabendo que ele ia gravar uma trilha sonora. Depois entendi. eu fiquei sabendo que ele ganhou. Olha isso. Você sabe que eu nem lembro o nome da pessoa. Ontem eu estava num evento da Sonkei aqui. E o pessoal encontrei, o pessoal do Suzuki, DJ Suzuki, pra quem é da Sei, da Elaine, né? Da Gente Elaine. boníssima, né? Conversando Os dois. com eles, eles falaram, tem um pessoal que quer trazer, tem um músico londrinense que tá fazendo sucesso nos Estados Unidos, tocando blues, você falou agora, eu lembrei da... Tá lá fora, tá fazendo sucesso, quero ver se a gente consegue organizar um show aqui em Londrina. Olha aí, cara, que legal. Ele vem pra cá direto, só que não faz aqui porque não vai, a galera não vai. Não vai dar mercado. Daí você olha, o cara tá começando a estourar lá fora e não valoriza, mas... Uma coisa a gente estava falando outro dia, existe uma coisa que a gente esbarra muito aqui, que é uma tal de panela, entendeu? E aí é difícil você entrar, isso, é difícil um artista assim também, muitas vezes quebrar Furar a bolha, né? Furar essa bolha aí, sabe? Porque, pô, aí você vai... Pô, é sempre a mesma coisa, igual a gente tá falando, o Filo, o Festival de Blues, isso aqui, parece que sempre tem os mesmos lugares, os mesmos artistas, Os locais essas são coisas. sempre os mesmos. E praticamente os amiguinhos de quem organiza, né? Também, exato. Fica mais ou menos nesse então, âmbito. Né? Assim, não é querer... Não, menosprezar de forma menosprezar quem está fazendo o trabalho. Claro que não, mas até assim, porque faz abrir um bom um trabalho. pouco mais o horizonte para outras pessoas de talento, né? Você acha ruim pra vocês que estão no meio da música, imagina pra quem nem no meio da cultura era, né? Um mero advogado, de repente, cai num espaço desse. E tem mercado isso aí, eu sei desse. bem o que é, você entra no meio e vem de um ramo adicional, quem é tudo contador, você também é contador? Também não. Não. Só de história. Só de história. Mas sai de um ramo adicional, vai parando. E o próprio curso E aí de o cara te cinema, questiona daí, né? Ele falou, não, mas você? Quem é você? Quem é você, né? Da carteirada. E o tempo é remédio, né? Isso, Sem exato. Então você começa a voltar, enfim. Mas você fala, até falando o próprio curso de cinema, pegando esse gancho, a boa parte do curso de cinema, lógico que tem a galera que vem de cênicas, vem da parte de que já tem uma experiência na área, mas você vê a galera, advogados na turma, você vê contadores, arquitetos, engenheiros, que a galera começa a fazer isso não pensando só como profissão, mas pensando como um hobby. Pô, por que você não Ou traz às vezes numa produção? atividade, né? Uma necessidade, né? E como que é que a pessoa chega nisso, né? Nesse curso, por exemplo? Que a Esse foi pessoa quer organizado- Se o Edmilson agora, né, no alto dos seus 60 anos, quer entrar para a turma do teatro, né? Aliás, eu fiz teatro. Ah lá, fez, né? Eu fiz teatro. Eu não sei, não vou me arriscar a idade, mas Isso. teve um pai e uma filha que ficou noiva aqui dentro do cinema até. Tem uns 30 anos, eu acho, ela 25 a 30 anos. O pai dela tava na turma junto no curso de cinema. Olha que legal. Então você Mas falando, então, tem... Como que a pessoa se inscreve, Mas como ela vamos fica lá. sabendo dessas programações, enfim. Via de regra, acompanha pelo Espaço Vila Rica ou pela Escola Primeiro Encontro, no caso dos cursos de cinema e teatro. Mas a programação nossa está no Espaço Vila Rica, no Instagram, Facebook. Quem promove essa escola Primeiro Encontro. Isso, Também a gente no Instagram, parceria para Escola fazer Primeiro acontecer. Encontro. Isso. Legal. E bilheteria, parte de eventos, vilarica.com/ingresso. Muito Maravilha, maravilha. Gente, eu acho que nós vamos ter que convidar o Rodrigo para mais uma rodada. Não duvido nada. Porque eu acho que o papo foi bacana. Bom pra caramba. Né? E a gente bebeu só um vinho também, só um né? vinho Normalmente hoje, né? a gente toma dois. Porque a gente andou muito hoje, deu sede. É que a gente deixou o vinho pro final Foi um pouco diferente o programa, né? Todo aqui Aliás, a gente está pelo Espaço Vila estudando Rica. novas propostas no nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando desse. Gostaríamos de ouvir, inclusive, de vocês Coloca nos os comentários, comentários. coloca aí no tá? chat. E se vocês quiserem fazer também, não só comentário, mas também críticas e sugestões, nós estamos abertos. Para você que está acostumado a ver a gente só falar do Espaço Vila Rica, hoje a gente teve uma verdadeira imersão no Certeza. Espaço Vila Rica. Conhecemos desde as escadarias, né, Emerson? Até os bastidores, Até os bastidores, tudo legal. que a gente fala E detalhe, que existe. não só uma imersão, mas uma nostalgia para quem já nostalgia. esteve aqui, né? Sim. Exato.
Pô, que espaço lindo que ficou isso aqui. Ficou excelente. Rodrigo, parabéns pela dedicação, por tudo aquilo que vocês estão fazendo, pela história de Londrina. E pela cultura, né? E pela cultura, Ficou um principalmente. puto espaço cultural. Exato. Sem contar o coworking lá, que tá sensacional para usar aquilo. Fiquei com vontade de trabalhar ali. Maravilha. E esse foi mais um vinho de segunda. Mas a bebida é de primeira. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo.